Bom dia, querido Filho de Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre você neste novo dia que o Senhor abençoadamente preparou para você. Eu sou grato por você estar aqui comigo nesta manhã, neste momento sagrado, tão importante de comunhão com Deus antes de seu dia começar de verdade. Você acordou hoje. Talvez tenha acordado com aquele alarme que toca todo dia. Talvez tenha acordado naturalmente, aos primeiros raios de sol. Talvez ainda esteja na cama, ainda em seus últimos momentos de tranquilidade antes do turbilhão do dia começar. Qualquer que seja a sua situação, você está aqui agora. E isso é importante, porque antes de você enfrentar o dia, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você dar um passo sequer, existe algo que você precisa fazer. Você precisa confiar no Senhor. O livro de Provérbios é uma coleção de sabedoria acumulada ao longo de muitos anos. Ensinamentos sobre como viver uma vida que honra a Deus e que resulta em uma vida plena e significativa. E nos versículos 5 e 6 do capítulo 3, encontramos uma das instruções mais fundamentais, mais importantes, mais transformadoras da Bíblia inteira. Ouça comigo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele há de endireitar as tuas veredas. Que passagem poderosa, que desafio profundo, que promessa extraordinária. Você já parou para pensar sobre o que significa confiar no Senhor de todo o seu coração? Não apenas em parte, não apenas nos momentos difíceis, não apenas quando você não tem mais ninguém, mas de todo o seu coração, completamente, inteiramente, sem reservas. Nós que temos vivido mais de 30 anos nesta terra, nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos que a vida é complicada. Aprendemos que nem tudo sai como planejamos. Aprendemos que às vezes as pessoas nos decepcionam. Aprendemos que nem sempre temos controle sobre as coisas. Aprendemos que há sofrimento, a perda, a incerteza. E por causa disso, aprendemos também a confiar em nós mesmos, a depender de nossas próprias capacidades, a raciocinar sobre as situações, a tentar antever os problemas, a tentar controlar os resultados. Aprendemos a nos estribar em nosso próprio entendimento. E isso é exatamente aquilo que Provérbios nos diz para não fazer. Não te estribes no teu próprio entendimento. Você já notou como a maioria de nossas preocupações vem de tentar entender tudo? De tentar prever todos os cenários possíveis? De tentar se preparar para todas as possibilidades ruins que possam acontecer? Você está em uma reunião no trabalho e o chefe chama você para uma conversa. Imediatamente seu cérebro começa a funcionar. O que fiz de errado? Será que vou ser despedido? Será que alguém reclamou de mim? Será que meu salário vai ser reduzido? Você constrói cenários inteiros em sua mente, cada um pior do que o anterior. E você descobre que a conversa era apenas para lhe informar de um novo projeto. Você recebe uma ligação de um número desconhecido. Imediatamente você pensa no pior. Será que é sobre uma dívida? Será que é sobre um acidente? Será que alguém está ferido? E você descobre que é apenas uma ligação de vendas. Você sente uma dor no seu corpo. Imediatamente você começa a imaginar a pior doença possível.
você consulta a internet, você lê histórias de horror e você descobre que era apenas um incômodo muscular. Isso é o que significa se estribar em nosso próprio entendimento. É deixar nossa imaginação e nosso medo nos levarem para lugares que frequentemente não têm nenhuma base na realidade. E por que fazemos isso? Por que nossa mente funciona dessa forma? É uma questão de sobrevivência. Você sabe, nossos ancestrais precisavam estar sempre alertas, sempre procurando por perigos, sempre pensando no pior cenário possível, porque se eles não fizessem isso, poderiam não sobreviver. Essa é uma reação muito primitiva em nosso cérebro. Mas hoje, você não está em um mundo onde um tigre dentes de sabre pode aparecer a qualquer momento. Você está em um mundo onde suas maiores batalhas são frequentemente mentais. São a ansiedade, a preocupação, o medo, a incerteza. E todas essas coisas são amplificadas quando você deixa seu próprio entendimento ser o seu guia. Isso é por isso que Provérbios nos oferece uma alternativa. Uma alternativa que é não apenas melhor, mas transformadora. Confia no Senhor de todo o teu coração. Agora, você pode estar perguntando: mas como faço para confiar em Deus? Como faço para virar uma chave e de repente não mais me estribar em meu próprio entendimento? Como faço para colocar toda a minha confiança em Deus, quando há tantas coisas reais que exigem minha atenção, minha preocupação, meu esforço? É uma pergunta justa, e a resposta não é simples, porque a confiança é construída ao longo do tempo. É algo que você desenvolve através de experiências, através de ver Deus ser fiel, através de ver que mesmo quando você não entende, Deus está trabalhando. Você conhece alguém em quem você confia completamente? Alguém em quem você pode colocar toda a sua segurança? Para muitos de nós, talvez seja nossa mãe, nosso pai, nosso cônjuge, nosso melhor amigo. É alguém que você tem histórico com. É alguém que já provou sua lealdade, sua integridade, seu cuidado. E como isso aconteceu? Não foi da noite para o dia. Começou talvez com pequenas coisas. Alguém falou com você e manteve sua confiança. Alguém estava lá para você em um momento difícil. Alguém o defendeu. Alguém o ajudou sem pedir nada em troca. Ao longo do tempo, pequeno a pequeno, aquela confiança cresceu, até que agora você pode dizer: eu confio nessa pessoa. Assim é com Deus também. Você começa a confiar em Deus, não porque você recebeu uma garantia legal. Você começa a confiar em Deus porque você tem histórico com Deus. É porque você olha para trás em sua vida e vê os momentos em que Deus foi fiel. Vê os momentos em que você estava em um vale e Deus estava lá. Vê os momentos em que você não sabia como ia sair de uma situação e Deus o guiou para fora. Vê os momentos em que você orou e Deus respondeu. E então, você começa a pensar: se Deus foi fiel em todas essas outras situações, por que Ele não seria fiel agora? Se Deus cuidou de mim no passado, por que Ele não cuidaria de mim no futuro? Isso é o começo da confiança verdadeira. Mas há algo mais que você precisa entender. Deus é fiel, não apenas porque você vê os resultados que você quer. Deus é fiel porque Ele é Deus. É a natureza de Deus ser fiel. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, porque é contrário à sua natureza.
Deus não pode abandoná-lo porque ele prometeu que nunca o abandonaria. Deus não pode deixar de cuidar de você porque você é seu filho, criado à sua imagem e semelhança. Então, quando Provérbios diz: confie no Senhor de todo o seu coração, está dizendo: coloque toda a sua vida, todas suas decisões, todos seus medos nas mãos de alguém que é absolutamente confiável, alguém cuja natureza é a fidelidade, alguém cuja natureza é o amor, alguém cuja natureza é a sabedoria. Porque aqui está a coisa: você não é sábio o suficiente para conduzir sua própria vida. Desculpe ser direto, mas é verdade. Você não é. Eu não sou. Nenhum de nós é. Nossas mentes são limitadas. Nossos conhecimentos são incompletos. Nós vemos apenas um pequeno fragmento da realidade. Somos como crianças, tentando compreender a física quântica. Estamos vivendo em uma realidade muito maior do que nossa compreensão pode abrandar. Mas Deus vê tudo. Deus conhece o fim desde o início. Deus compreende as complexidades da sua vida de uma forma que você nunca conseguirá. Deus sabe o que é melhor para você, não apenas hoje, mas ao longo de toda a sua vida. Então, quando você coloca sua confiança em Deus, você não está renunciando à sua responsabilidade. Você está reconhecendo que há uma sabedoria muito maior do que a sua, e você está escolhendo se alinhar com essa sabedoria. Agora vem a segunda parte da passagem, que é igualmente importante. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele há de endireitar as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que significa isso? Significa que em cada decisão, em cada passo, você para e você diz: Senhor, o que você quer que eu faça aqui? Senhor, qual é a sua vontade nessa situação? Senhor, como você gostaria que eu respondesse? Não é apenas sobre reconhecer Deus nos momentos grandes, nos momentos quando você tem que tomar uma grande decisão sobre sua carreira, ou seu casamento, ou sua saúde. É também sobre reconhecer Deus nos momentos pequenos, nos momentos quando você é tentado a dizer uma palavra que não deveria dizer, nos momentos quando você tem que escolher entre fazer a coisa certa ou fazer a coisa fácil, nos momentos quando você tem que decidir como tratar alguém que lhe tratou mal. Porque é nessas pequenas coisas que se constrói o caráter. É nessas pequenas decisões que você treina sua alma a obedecer a Deus. É nos pequenos caminhos que você aprende a reconhecer a voz de Deus. E quando você faz isso, quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, Ele promete endireitar as suas veredas. Ele promete guiá-lo. Ele promete fazer com que você chegue onde você precisa chegar. Não que o caminho será sempre suave. Não que você não enfrentará obstáculos, mas que você estará indo na direção certa. Que você estará seguindo o caminho que Deus designou para você. Que você não estará perdido. Você já se sentiu perdido? Não apenas geograficamente, mas perdido em sua vida? Como se estivesse andando em círculos. Como se não soubesse para onde estava indo. Como se estivesse fazendo escolhas que o levavam para longe do seu propósito e não para perto dele. Essa é frequentemente a experiência de viver sem reconhecer Deus em seus caminhos. Você está tomando decisões baseado em seu próprio entendimento. Você está fazendo as coisas porque quer, porque acha que é certo, porque é fácil, porque outros estão fazendo.
E de repente você olha para trás e percebe que tem passado anos construindo algo que não importa, buscando algo que não traz satisfação, relacionando-se com pessoas que não o enriquecem, vivendo uma vida que não é realmente sua. Mas quando você reconhece Deus em seus caminhos, quando você consulta Deus em suas decisões, quando você alinha sua vida com a vontade de Deus, as coisas começam a endireitar-se, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a ver como Deus está tecendo uma história linda em sua vida, uma história que tem propósito, uma história que tem significado, uma história que importa. Agora, pode parecer que estou sendo muito espiritual, que estou dizendo que se você só confiar em Deus, tudo vai dar certo e você vai ser feliz para sempre. Mas não é bem assim, porque a realidade é mais nuançada do que isso. Às vezes, Deus endireita nossas veredas de forma que é exatamente como esperamos. Você ora sobre uma decisão profissional. Você segue o que sente que Deus está te levando a fazer e consegue o emprego que sempre desejou. Você ora sobre um relacionamento. Você segue o que sente que Deus está te levando a fazer e encontra alguém que realmente o ama e o compreende. Mas outras vezes, Deus endireita nossas veredas de forma que não é o que esperamos. Você ora sobre uma situação. Você segue o que sente que Deus está te levando a fazer. E as coisas não saem como você havia planejado. Ou saem de forma diferente. Ou saem de forma melhor. Mas levou muito mais tempo do que você gostaria. Ou saem de forma que você não compreende completamente. Pelo menos não agora. Porque Deus não é um gênio de lâmpada mágica que executa seus desejos. Deus é um pai que está criando você, que está refinando você, que está moldando você para se tornar tudo o que você foi feito para ser. E às vezes, isso significa fazer você passar por dificuldades. Às vezes, significa dizer não a você quando você quer um sim. Às vezes, significa deixar você sofrer, porque no fim, esse sofrimento o tornará uma pessoa melhor. José na Bíblia é um exemplo perfeito disso. José tinha sonhos de grande futuro. Deus o havia dado esses sonhos. Mas o caminho para aquele futuro não foi direto. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Ele foi enviado para a prisão por um crime que não cometeu. Ele passou anos em dificuldade. Se você tivesse perguntado a ele durante aquele tempo: Senhor, você está realmente guiando meu caminho? Eu não vejo como isso é estar sendo endireitado. Mas anos depois, José compreendeu. Aquele caminho aparentemente desviado o levou exatamente para onde Deus queria que ele estivesse. E não apenas para ele, mas para muitas outras pessoas. Isso é confiança real. Não é quando você consegue ver o resultado. É quando você não consegue ver o resultado. Quando o caminho parece estar piorando. Quando você está perguntando: Deus, o que está acontecendo? E mesmo assim, você continua dizendo: eu confio em você. Agora, deixe-me compartilhar com você um pouco sobre o que significa isto na prática. Porque você acordou hoje e você tem um dia diante de você. Você tem decisões a tomar. Você tem pessoas para interagir. Você tem trabalho a fazer. Você tem responsabilidades. E a questão é: como você vai navegar tudo isso? Você vai fazer isso do seu próprio entendimento? Ou você vai reconhecer Deus em seus caminhos? Digamos que você chegue ao trabalho hoje e há uma situação difícil. Talvez alguém o insultou. Talvez alguém o tratou injustamente.
Talvez alguém está propagando boatos sobre você. Sua reação natural é provavelmente ficar furioso, provavelmente retaliar, provavelmente defender-se agressivamente. Mas então você para. Você respira. Você reconhece Deus naquele caminho. Você pergunta: Senhor, qual é a sua vontade aqui? E a resposta pode ser que você fale a verdade, mas com amor. Pode ser que você perdoe aquela pessoa, mesmo que ela não peça desculpas. Pode ser que você entregue essa situação a Deus e deixe que Deus seja seu defensor. E quando você faz isso, algo muda. Você não apenas resolve a situação de forma mais sábia, mas você também trabalha em seu caráter. Você também se torna mais semelhante a Cristo. Ou digamos que você está enfrentando uma decisão sobre seu futuro. Talvez uma oportunidade surgiu, talvez um trabalho novo, ou um lugar novo para se mudar, ou uma nova relação. Você olha para isso do seu próprio entendimento e vê todas as vantagens. Vê como isso avançaria sua carreira, como isso aumentaria seu salário, como isso te daria status. Mas então você para, você senta, você reconhece Deus naquele caminho. Você pergunta: Senhor, esta é realmente a sua vontade para mim? E você espera. Você lê a Bíblia procurando por sabedoria. Você ora. Você fala com pessoas que você confia. E talvez você descubra que não. Esta não é a vontade de Deus. Talvez aquela oportunidade, apesar de parecer boa, não te levaria para onde Deus quer que você vá. Talvez isso te distrairia do seu verdadeiro propósito. Reconhecer Deus em seus caminhos significa ceder o controle. Significa dizer: Deus, eu confio que você sabe melhor do que eu. Significa estar disposto a renunciar ao que você quer, se aquilo não for o que Deus quer para você. E sabe qual é a coisa notável? Quando você faz isso, quando você realmente coloca Deus em primeiro lugar, quando você realmente confessa que Ele é o Senhor de sua vida, você descobre que as coisas que você realmente precisa, as coisas que realmente importam, você consegue. Talvez não exatamente como você esperava, talvez não no tempo que você esperava, mas você consegue. Jesus disse: portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E também, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é: você cuida de procurar a Deus. Você cuida de colocar Deus em primeiro lugar. Você cuida de ser uma pessoa de integridade e caráter. Você cuida de amar as pessoas. Você cuida de fazer o certo. E Deus vai cuidar do resto. Deus vai suprir suas necessidades. Deus vai te sustentar. Deus vai guiar seu caminho. Agora, isso não significa que você não trabalha. Não significa que você não faz planos. Não significa que você não toma responsabilidade. Significa que você trabalha com esperança, sabendo que Deus é seu supervisor. Significa que você faz planos, mas segura-os levemente, sabendo que Deus pode mudar esses planos. Significa que você toma responsabilidade, sabendo que você não está sozinho nela. Há uma diferença entre trabalhar porque você confia que Deus vai cuidar de você, e trabalhar porque você está preso de medo e ansiedade de que se você não trabalhar o suficiente, tudo vai desabar. Uma pessoa trabalha com alegria.
a outra pessoa trabalha com desesperação. E qual você quer ser? Qual vida você quer viver? Uma vida onde você está sempre ansioso, sempre preocupado, sempre tentando controlar tudo? Ou uma vida onde você tem paz, mesmo em meio às dificuldades? Uma vida onde você sabe que está sendo guiado? Uma vida onde você tem esperança? Eu vou ter que ser honesto com você. A vida cristã não é uma vida fácil. Não é uma vida onde você não tem problemas. Não é uma vida onde tudo é lindo e perfeito. É uma vida onde você enfrentará dificuldades, onde você sofrerá, onde você terá que fazer escolhas difíceis. Mas é uma vida que é profundamente significativa. É uma vida onde você está conectado com seu Criador. É uma vida onde você sabe que tem um propósito. É uma vida onde você sabe que não está sozinho. É uma vida onde você tem esperança, não apenas para este dia, não apenas para este ano, mas para toda a eternidade. Entonces, cuando el Proverbios dice, confía en el Señor de todo tu corazón, está invitándote a esta vida. Está invitándote a colocar toda tu vida en manos de alguien que es completamente confiable. Está invitándote a dejar de lado el control, a dejar de lado la ansiedad, a dejar de lado el miedo y simplemente decir, Señor, te confío. Confío en ti con mi carrera. Confío en ti con mis relaciones. Confío en ti con mi dinero. Confío en ti con mi salud. Confío en ti con mi futuro. Confío en ti com mi vida. É claro que isso não é fácil, porque você tem medo. É normal ter medo. O medo é uma parte da experiência humana. Você tem medo de cometer um erro. Você tem medo de perder o controle. Você tem medo do que vai acontecer se você soltar. Mas aqui está a verdade que quero que você leve com você hoje. O medo e a confiança não podem coexistir plenamente. Um vai superar o outro. Se você deixar o medo dominar, ele vai consumir você. Ele vai te paralisar. Ele vai evitar que você viva a vida que Deus designou para você. Mas se você alimentar a confiança, se você escolher acreditar em Deus, mesmo quando você tem medo, a confiança vai crescer. A confiança vai superar o medo. E você descobrirá que à medida que você cultiva essa confiança, à medida que você reconhece Deus em mais e mais de seus caminhos, à medida que você vê Deus ser fiel em mais e mais situações, seu medo vai diminuir. Não completamente, não de forma que você nunca tenha medo novamente, mas de forma que o medo não seja mais o controlador de sua vida. Você será capaz de dizer como Paulo disse na prisão, na escuridão, enfrentando uma sentença de morte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você será capaz de dizer: não importa o que aconteça, eu confio em Deus. E essa confiança será sua fortaleza, será sua rocha, será seu refúgio. Então, aqui estamos nós. Nesta manhã, você está em um ponto de decisão. Antes de seu dia começar, antes de você entrar naquele trabalho, antes de você enfrenta aquela situação, antes de você toma aquela decisão, você tem a oportunidade de dizer: eu vou confiar no Senhor hoje. Eu vou reconhecê-lo em meus caminhos. Eu vou deixar que Ele endireite meus caminhos. Não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma decisão que você toma a cada dia. É uma decisão que você toma a cada hora. É uma decisão que você toma em cada situação. Cada vez que você enfrenta uma escolha, você decide novamente: vou fazer isso do meu jeito.
ou vou fazer isso do jeito de Deus? E quanto mais você pratica isso, quanto mais você escolhe confiar, quanto mais você escolhe reconhecer Deus, mais natural fica, mais você começa a viver dessa forma, mais sua vida começa a refletir essa confiança. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fazer algo comigo. Eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração. Não uma oração ritual. Não apenas palavras que você diz por dizer. Uma oração de coração. Uma oração sincera. Vamos orar. Pai Celeste, aqui estou eu nesta manhã, neste novo dia que Tu me deste, e eu reconheço que minha vida é muito mais complicada do que gostaria que fosse. Há preocupações, há incertezas, há decisões que tenho que tomar que não são fáceis. E eu confesso que muitas vezes eu confio em mim mesmo. Eu confio em meu próprio entendimento. Eu tenho medo. Eu tento controlar tudo. Eu fico ansioso e preocupado, tentando prever o futuro e me preparar para todos os piores cenários. Mas hoje, nesta manhã, eu quero fazer uma escolha diferente. Eu quero dizer a Ti: eu confio em Ti. Não completamente, não perfeitamente, mas realmente e sinceramente, eu quero confiar em Ti. Eu quero colocar minha vida, minhas decisões, meus medos nas Tuas mãos. Que Tu me deis sabedoria para reconhecer-Te em meus caminhos hoje. Que Tu me dês discernimento para fazer as escolhas certas. Que Tu me dês coragem para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Que Tu me dês paz que vai além de meu entendimento. E eu entrego a Ti meus medos. Eu entrego a Ti minha incerteza. Eu entrego a Ti minha necessidade de controlar. Que Tu me ajudes a aprender a desistir. Que Tu me ajudes a aprender a confiar. Que meu dia seja um dia de fé. Um dia onde eu pratico o ato de confiar em Ti. Um dia onde eu reconheço Tua liderança em tudo que eu faço. Um dia onde eu deixo que Tu endireites meus caminhos. E eu agradeço a Ti. Agradeço pela Tua fidelidade. Agradeço por nunca me abandonares. Agradeço por teres um plano para minha vida. Um plano que é maior e melhor do que qualquer plano que eu poderia ter. Agradeço por ser meu Deus, meu Pai, meu guia. Em nome de Jesus, com toda a confiança de um filho que sabe que tem um Pai que o ama infinitamente, eu oro. Amém. Que Deus te abençoe neste dia. Querido irmão, que tu sintas sua presença ao teu lado, que tu tenhas coragem para confiar em Ele, que tu tenhas sabedoria para reconhecê-lo em todos os teus caminhos e que tu descubras que de verdade, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você confia em Deus com todo o seu coração, Ele endireita seus caminhos de formas que você nunca poderia ter imaginado. Formas que são melhores do que você sonhou. Formas que trazem verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Que você seja abençoado, que você seja guiado, que você seja amado, que você nunca esqueça que você é um filho de Deus, amado infinitamente, e que você nunca está sozinho. Que a paz de Cristo Jesus esteja com você hoje e em todos os seus dias. Amém.